Olá pessoal, nesse vídeo daremos sequência aos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecendo um pouco mais sobre os demais demonstrativos. O próximo demonstrativo é o de origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Esse demonstrativo deve conter informações sobre as receitas realizadas por meio da alienação de ativos, discriminando as alienações de bens móveis e imóveis, e as despesas executadas resultantes da aplicação dos recursos obtidos com essa alienação, né? Discriminando as despesas de capital e as despesas correntes dos regimes de previdência, além de assegurar a transparência da forma como o ente utilizou os recursos obtidos com a alienação de ativos com vistas à preservação do patrimônio público. A gente vai ver aqui que esse demonstrativo, ele é uma espécie de segurança que foi criada, né, para resguardar o patrimônio público, e ele está extremamente associado ao artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse artigo, ele veda a aplicação de receita de capital derivada de alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para financiamento de despesa corrente, salvo se destinado por lei aos regimes de previdência social geral e própria dos servidores públicos. Ou seja, dinheiro oriundo da venda de patrimônio, né, de bens e direitos, só pode comprar bens e direitos, exceto a única exceção é se houver uma lei que permita a destinação desses recursos para os regimes próprios de previdência. Aí você pode utilizar como despesa corrente. É o único caso que é permitido. Nós temos, então, esse exemplo aí do demonstrativo utilizado pela PBH na LDO de 2022. A gente tem na parte de cima as receitas realizadas, e aí vem a discriminação das receitas de capital dentro de alienação de ativos, os valores apresentados para os 3 anos já concluídos, né, 2018, 2019, 2020, já concluídos na ocasião aqui da apresentação da LDO 2022. Na sequência, as despesas executadas, despesas de capital também, vem com a discriminação para cada um dos 3 anos. E, por fim, o saldo financeiro, que é a diferença entre um e outro. Note aqui que há uma acumulação, né? Os saldos que foram registrados de um ano para o outro vão sendo aproveitados no ano seguinte. Esse cumprimento aqui, ele não se resume, não se restringe somente a um exercício, né? Os valores de 2018 têm que ser executados em 2018. Não, há a possibilidade disso ser aproveitado para nos anos que virão, né? Nos exercícios seguintes. O próximo anexo é o demonstrativo de avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores, né? Ou Previdência Social, no caso da União. Esse demonstrativo, ele dá transparência sobre a situação financeira atuarial da Previdência, né? Como, dependendo, né, do ente da federação. Ele mostra informações sobre a previdência em cada um dos casos, além de orientar também a elaboração da LOA. Normalmente, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de Belo Horizonte, esse demonstrativo é o que tem mais páginas, né? É o mais extenso, tem muitas informações interessantes, apesar de ser muito papel, né? Um documento muito extenso, eu recomendo que vocês façam a leitura para quem tem interesse assim de iniciar alguma análise, algo nesse sentido dentro da matéria previdenciária. É um documento que, em linhas gerais, ele traz toda a base normativa que versa, né, sobre regime próprio, sobre previdência, traz o rol de benefícios, né, que os segurados têm à sua disposição e as condições de elegibilidade, né, quem pode se eleger para o RPPS de Belo Horizonte, os regimes financeiros existentes e os métodos de financiamento desses regimes,
As hipóteses atuariais, né, aí já são projeções que são feitas pelos profissionais da área de atuária. Há uma análise da base cadastral do que já existe de cadastro, né, de situações e dos segurados do RPPS municipal. E, por fim, o resultado atuarial dos dois fundos existentes em Belo Horizonte, né? A gente tem o BH-Prev, que é o Fundo Previdenciário, e o FUFIM, que é o Fundo Financeiro. Nessa tela, a gente tem o demonstrativo, que é o padrão estabelecido pela Secretaria de Tesouro Nacional para o demonstrativo, né, de avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS. Aqui eu peço desculpas, né, para vocês, porque, como eu disse, é um dos demonstrativos mais extensos, que tem muita informação, e acaba que, com a intenção de colocar todo o modelo aqui do demonstrativo, talvez a letra não fique muito grande para vocês visualizarem, né, de uma boa maneira, né? Mas é muito mais para vocês terem a noção, assim, uma ideia da estrutura desse demonstrativo, vocês entenderem aqui que são mostradas aqui informações do plano previdenciário, aí há um detalhamento das receitas, das despesas, para os 3 anos anteriores, né, já concluídos, 2018, 19 e 20, no caso aqui do exemplo. Depois há a mesma tabela para o plano financeiro, com os mesmos exercícios, né? Receitas, despesas, a apuração do resultado previdenciário. É bem detalhado esse demonstrativo. E na sequência, com uma letra ainda menor, né? Mas aí continua sendo, né, a intenção aqui mostrar pelo menos a estrutura para vocês. A gente tem aqui nessa parte do demonstrativo a projeção atuarial do regime próprio de previdência. Aí aqui é uma exigência da STN que seja feita uma projeção de longo prazo, né, para os dois planos, para os regimes próprios de previdência, fazendo estimativas de receitas e despesas, aí se apura o resultado para se saber qual que seria a situação, dadas as situações colocadas até o momento, né, até considerando a realidade do regime próprio de previdência hoje, tudo mantido dessa forma, qual seria a projeção daqui a 75 anos, que é o que a STN estabelece. Então, a gente tem aqui que essa projeção começa em 2019 e vai até 2093. Então, ela traz essa projeção, esse desdobramento dos valores financeiros em longo prazo. É um relatório bem interessante, sugiro muito que vocês deem uma olhada para se ambientarem mais, né, se aproximarem mais desse assunto que, vez ou outra, é sempre pauta, né, da administração pública. Bem, gente, seguindo aqui, a gente tem agora o demonstrativo de estimativa e compensação da renúncia de receita. Esse demonstrativo identifica os tributos para os quais estão previstos renúncia de receita, destacando a modalidade da renúncia, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, os setores, programas e beneficiários a serem favorecidos, a previsão da renúncia para o ano de referência da LDO e para os 2 exercícios seguintes, e as medidas de compensação pela perda prevista de receita com a renúncia. Aqui a gente vê que o demonstrativo ele vai mostrar quais são as renúncias, né? Quais são as receitas em que o ente federativo está abrindo mão de arrecadar, né? Mostrando quais são as modalidades dessa renúncia e quem está se beneficiando, né, dessa renúncia, dando transparência a isso, inclusive para que isso seja dê condição para a elaboração da LOA, né? O objetivo é justamente dar transparência a essas renúncias no projeto da LDO, para que isso seja avaliado pelos analistas, né, pelos leitores da LDO,
além de permitir orientação e elaboração da LOA, porque isso impacta na arrecadação, né, que o município terá no exercício seguinte. Se você está abrindo mão de arrecadar determinadas receitas, é preciso que isso esteja previsto na LOA. É justamente o que o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê, que a concessão e ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deve estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes: atender ao disposto na LDO e a pelo menos uma das condições seguintes, que vem nos incisos, né? Primeiro, demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, de que não afetará as metas fiscais previstas no anexo próprio da LDO. E segundo, está acompanhada de medida de compensação no período mencionado no caput por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Essas são as condições para que seja concedida, né, a renúncia de receita de forma correta. Então, nós temos aí o modelo do demonstrativo utilizado por Belo Horizonte em 2022. Vocês podem ver aí à esquerda os tributos que, que dos quais, né, há algum tipo de renúncia de receita. Vou destacar aqui o IPTU. A gente conhece, né, desconto, a modalidade de desconto ela é oferecida para quem faz o pagamento à vista, né? Acho que todo mundo já viu as propagandas que a prefeitura faz normalmente no início do ano, dizendo que quem pagar antecipadamente ganha desconto de 10%, 7%, varia de acordo com o ano. E há também os casos de isenção, né? Algumas pessoas têm direito à isenção do IPTU, de acordo com o valor do imóvel. Algumas pessoas, algumas populações, as populações de baixa renda, né? Têm direito a essa isenção. Existem também os casos de remissão por incapacidade financeira e desastres naturais. Parece que os imóveis localizados nas avenidas que sofrem com alagamento, né, nas épocas em que isso acontece, podem pleitear isso. Então, é preciso haver essa previsão aqui na renúncia de receita para que isso seja considerado na LOA e a renúncia seja concedida legalmente, né, de forma correta. Existem outras situações, mas vou ficar só nesses destaques aqui, que são, digamos assim, os mais próximos da, da nossa realidade, vamos dizer assim, né, tão mais próximos do nosso cotidiano. O próximo anexo é o demonstrativo de margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, a sigla DOCC, né? Esse demonstrativo informa os valores previstos de novas despesas obrigatórias de caráter continuado, DOCC, para o exercício a que se refere a LDO, deduzindo-as da margem bruta de expansão, aumento permanente de receita e redução permanente de despesa. Esse demonstrativo ele tenta mostrar, né, ele mostra se há alguma projeção pelo ente da federação de acréscimo, de aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, que possam ser suportadas, né, ao mesmo tempo, por um aumento na receita, aumento permanente na receita ou uma redução permanente de despesa. O conceito da despesa obrigatória de caráter continuado, ele consta lá no artigo 17 da RLF, dizendo que a despesa corrente estabelecida, derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo, que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. É considerada aumento de despesa a prorrogação da DOCC criada por prazo determinado. Em contrapartida, considera-se aumento permanente de receita proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração, criação de tributo ou contribuição cuja competência tributária é do próprio ente. Então, temos aí o modelo do demonstrativo,
e ele basicamente mostra isso. Inicialmente, ele apresenta os números do aumento permanente da receita, e na sequência, mais abaixo, ele mostra quais são os valores previstos para ampliação, para o surgimento de novas despesas obrigatórias de caráter continuado. A última linha é a diferença do primeiro pelo segundo. Então, um resultado positivo mostra que existe uma margem líquida de expansão dessas despesas. Quer dizer que eu tenho receitas aumentando além do crescimento das novas despesas. Então, para quem se interessar a fazer uma análise, né, com esse demonstrativo, um resultado positivo quer dizer que as receitas suportam, né, extrapolam as despesas que estão previstas para surgir no exercício em referência aqui. Bem, gente, chegando aqui no último demonstrativo, entrando agora no segundo anexo, né, de riscos fiscais que compõe a LDO. Dentro do anexo de riscos fiscais, a gente tem somente um demonstrativo, que é o demonstrativo de riscos fiscais e providências. Esse demonstrativo ele tenta mostrar quais são os possíveis riscos fiscais, né? Qual é a possibilidade, quais são as possibilidades de ocorrência de eventos que possam impactar negativamente as contas públicas. Eventos estes resultantes da realização de ações previstas no programa de trabalho para o exercício ou decorrentes das metas de resultado, correspondendo assim aos riscos provenientes das obrigações financeiras do governo. Aqui o demonstrativo ele vai mostrar as rubricas de situações que podem causar algum risco, né, ao ente da federação e exigir alguma providência necessária para contornar aquela coisa que havia algum nível de incerteza, né, da ocorrência dela. É bom chamar a atenção aqui para o seguinte: riscos repetitivos não são riscos, devem ser tratados no âmbito do planejamento. Então, tem que constar na LDO e na LOA. Por exemplo, né, um caso que acontece bastante em Belo Horizonte, a gente já tem conhecimento pelo noticiário, né? As chuvas que acontecem no verão, né, principalmente na época de dezembro e janeiro, a gente tem várias situações que a gente às vezes trata, né, como são tratadas, né, como catástrofes naturais, mas dada a repetição, embora a gente não tenha isso acontecendo o ano todo, mas há uma repetição, há uma sazonalidade conhecida, né? Todo ano, nessa mesma época, a gente sabe que pode acontecer isso, com menos ou com a maior ou menor frequência, a gente sabe que o risco existe, né? Ele se repete sempre. Então, ele não pode mais, esse tipo de risco, ele não pode ser tratado como uma coisa atípica, né? Ele tem que constar dos planejamentos, né? Ele já tem que já está previsto nas peças orçamentárias e não nesse demonstrativo, né? Então, nós temos aí o modelo do demonstrativo que foi apresentado na LDO de 2022, do demonstrativo de riscos fiscais e providências. À esquerda, a gente tem aí quais são as possibilidades de contingência, de passivos contingentes. Então, a gente tem demandas judiciais, principalmente, né, demandas judiciais, que foi o que a prefeitura colocou como única situação que poderia exigir dela uma providência, que aí está do lado direito aqui, abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência e cancelamento de despesas de custeio e pessoal. Então, diante daqueles riscos que está à esquerda, caso eles aconteçam, caso eles se concretizem, a providência que ela tomaria seria essa da direita, no mesmo valor, né? E abaixo a gente tem demais riscos fiscais, são situações, digamos assim, menos, com risco ainda menor, né? Mas aí são elencadas aqui. Então, o outro registro que a prefeitura colocou foi discrepâncias de projeções, né? Algum erro na projeção
que ela tenha feito nas previsões que ela venha fazer, né? E aí a direita, a abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência e cancelamento de despesas discricionárias seria a providência para enfrentar esse tipo de risco, novamente dizendo, caso ele se concretize. Bem, gente, a gente chegou aqui ao final da apresentação, só reforçando aqui mais uma vez a importância de se procurar a leitura, né, do Manual de Demonstrativos Fiscais da STN. Você procurando no Google é bem tranquilo, só digitar lá por essa identificação, você vai achar facilmente a opção para download do PDF. A apresentação aqui foi bem resumida mesmo, como vocês perceberam. Então, conceitos que a gente passou aqui bem superficialmente, eu sugiro que vocês procurem no manual, porque lá vai ter um detalhamento muito bom, com exemplos, né? Acho que vai facilitar bastante o entendimento de quem se interessar por essa parte da LDO dos anexos, né? Aproveito aqui também para sempre me colocar à disposição e também nosso setor está sempre à disposição, principalmente na tramitação das peças, havendo alguma dificuldade, algum auxílio que a gente possa fornecer, é só fazer contato conosco. Muito obrigado, gente, e bom curso aí para todos.